Querido ouvinte, para você que já acompanha os episódios da Revista Estar Bem Podcast, ou para você que está nos ouvindo pela primeira vez, apresentamos Revista Estar Bem Saúde. São episódios dedicados exclusivamente ao seu bem-estar com saúde. Eu quero ver o seu bem-estar. Eu quero ver o seu bem-estar. Comportamento, saúde e equilíbrio. Tudo isso e muito mais. Tudo pra você viver zen. Revista Estar Bem. Tudo pra você ir além. Revista Estar Bem. Eu, Lisete Capeleto. E eu, Selma Borru. Juntas estaremos trazendo para você assuntos relacionados à sua saúde, qualidade de vida e pleno bem-estar. Fique com a gente. Nossa programação começa agora. Um estudo realizado em conjunto pelo Instituto Locomotiva e a Semana da Acessibilidade Surda no segundo semestre de 2019 revela a existência no Brasil de 10.700.000 pessoas com deficiência auditiva. Desse total, 2.300.000 pessoas têm deficiência severa. A surdez atinge 54% de homens e 46% de mulheres. A predominância é na faixa etária de 60 anos de idade ou mais. 9% das pessoas com deficiência auditiva nasceram com essa condição e 91% adquiriram ao longo da vida, sendo que a metade foi antes dos 50 anos de idade. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Regina Célia Tavares, fonoaudióloga, responsável pela Ouvir Aparelhos Auditivos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo certinho. Primeiramente, gostaria que a senhora passasse para o nosso ouvinte um paralelo de como anda o sistema auditivo mundial. Bem, a gente nunca viu os jovens, né, como hoje, tanto jovens como a população adulta mesmo, usar tanto o fone, né, de ouvido. Isso prejudica bastante o nosso sistema auditivo. Isso gera neles uma deficiência auditiva precoce, né? Então, o que nós deveríamos adquirir a partir dos 60 anos, 70 anos, você acaba antecipando, né? E a gente sabe que quando começa a perder a audição, ela é irreversível, ela progride com o tempo e é muito complicado. Eu tenho pacientes que com 23, 24 anos, que nunca tiveram histórico de alguma doença infantil que pudesse ocasionar perda de audição, já adquiriram devido ao uso do fone de ouvido, né, constantemente, seja no celular ou seja escutando uma música. Um teste muito interessante que eu falo para eles: estica seu braço, né? Coloque a música lá na sua orelha, estica seu braço e se a pessoa falar com você e você não compreender, que o som está muito alto, né? Precisa diminuir isso aí, porque senão vai realmente te prejudicar. E isso a gente vê que não é só nível Brasil, eu creio que seja nível mundial mesmo. E isso prejudica bastante. E aí vem a fase genética, né, que a pessoa pode também ter uma herança, né, já de família, já uma predisposição para isso, também piora bastante. Aí vem a idade, né, a partir dos 40 anos a gente já começa a perder a audição nas frequências agudas e com o tempo vem a presbiacusia, né, que é a surdez do idoso mesmo, e a nossa população está envelhecendo. Em alguns casos, né, acaba ficando com essa perda de audição porque não tem condição de adquirir a prótese auditiva ou mesmo o sistema de saúde demora muito para fornecer, enfim. E acaba gerando outros problemas, né, porque nossa maior preocupação enquanto profissional da saúde, fonoaudiólogo, não é só o ouvir, né, a minha maior preocupação com eles é o sensorial.
Então, quando você para de ouvir e compreender, que o problema não é o escutar, o problema é o processamento, você escuta e não entende, a gente tem como por tendência a se isolar, né? Então a gente acaba se afastando dos amigos, né? Acaba tendo problema até se você ainda trabalha no teu trabalho, porque você escuta e não entende, por vergonha de perguntar, para repetir, as pessoas acabam tirando sarro. A surdez, ela é silenciosa, né? Se você é cego, você não enxerga, todo mundo vê que você não enxerga. Então vem a compaixão. E quando você não escuta, ninguém vê que você não escuta. Então vem a agressão, né? Pô, você é surdo, você não está me ouvindo? Isso para quem tem um problema é muito ruim. Então a pessoa acaba se isolando. Complicado. E aí pode abrir portas para outras doenças neurológicas, né? Então a gente pode ter aí um Alzheimer, uma depressão, uma demência, né? Tudo por um fator que a gente pode resolver com uma amplificação, né? Com ajuda. E a partir de qual idade a senhora recomenda que os pais, por exemplo, levem os seus filhos para fazer o primeiro teste auditivo? Desde que nasce. Desde que nasce tem o teste da orelhinha nos hospitais e ali já se detecta. Se tiver qualquer problema, esse teste já vai detectar. Aí, conforme a criança vai crescendo, a fase escolar, né? Se tiver qualquer problema na escola, problema de professor, sempre tem que estar atento para ver se a criança está conseguindo prestar atenção, se ela não fica vendo muito o que os amiguinhos estão fazendo numa educação física e depois repetir. Então também é um fator muito importante, né? A observação dos professores, dos educadores, para poder detectar qualquer problema precoce. Quanto antes a gente conseguir resolver isso, sanar, é muito melhor e mais fácil, porque é saúde, né? Saúde auditiva é muito importante. E um dos principais exames que a senhora executa é a audiometria, né? O que seria a audiometria? Como é que ela é feita? A audiometria, ela detecta em quais frequências que você escuta, né? Não é entender, é escutar, e o limiar delas. Então, o nosso ouvido, a audição normal da gente é até 25 decibéis. Então, eu posso escutar em 5, em 10, em 15, em 20, até 25 decibéis é uma audição normal. Seja em frequências graves ou frequências agudas. Abaixo disso, né, acima disso, melhor, de 30 decibéis até 120, a gente já considera uma perda de audição. E vamos classificando em grau. Então, até 25 é uma audição normal, de 30 a 40 decibéis é uma perda leve, de 45 a 70 uma perda moderada, 75 a 90 severa e até 120 dB uma perda profunda. 20 decibéis e a pessoa não responder, não escutar o apito, nós chamamos de anacusia. Então, é porque não tem resíduo auditivo. E aí a gente já não se pensa em prótese auditiva, mas sim, de repente, no implante coclear, né? Aí precisa de uma avaliação médica, algo mais assim, específico. Eu ia perguntar para a senhora se todo mundo podia usar o aparelho, então, de acordo com a perda auditiva da pessoa. Então, as mais profundas, que quando não é possível, é encaminhada à cirurgia, alguma outra coisa, né? Se você faz uma audiometria, você não tem resíduo auditivo em nenhuma frequência, não tem por que colocar um aparelho. Você já tem que encaminhar para um especialista para ver se existe a possibilidade do implante coclear. Né? E o que eu queria que você explicasse também para o nosso ouvinte é que às vezes esse aparelho que é comprado pronto, único para todo mundo, às vezes não funciona para todo mundo, não é isso? Porque cada pessoa... Não, né? Esse aparelho não existe. Primeiro que não é um aparelho auditivo, é um amplificador de som. Então é a mesma coisa que eu ir na banca e comprar um óculos, né? Aquele óculos que você vai no oftalmo, que ele vê o seu grau, aí você vai na ótica, ela mede até ali o tamanho direitinho para poder colocar a lente perfeita em você, e você chega numa banca e compra um óculos. Isso destrói a sua visão, né? Ela já tá ruim, ela fica pior. E esses aparelhinhos que se vende na internet por 200 e poucos reais, isso é a mesma coisa, ele vai destruir o seu sistema auditivo. Se ele estava ruim, ele vai ficar muito pior. E eles vão vendendo, né? Eles vão vendendo. As pessoas compram
aquilo sem saber, lógico, é leigo, acha que vai resolver e a maioria não consegue usar depois, tá? Porque é muito ruim. Porque esses aparelhos, cada um é feito especificamente para a pessoa. A senhora faz, a partir da audiometria que a senhora faz, tem um chip, é isso, no aparelho? Isso, esses aparelhos são feitos, os nossos aparelhos são da Dinamarca, né? Tem Dinamarca, tem Alemanha, tem o americano. Os melhores são os dinamarqueses e os alemães. São audiologistas que fazem que projetam esses equipamentos, são nanotecnologia, implantam isso para ser comercializado, mas tudo isso voltado bem próximo do nosso sensorial. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ouvir e compreender, né? A gente não precisa escutar os sons estridentes, não precisamos escutar tudo muito alto, além do normal, nós não precisamos disso, tá? Então, eles buscam dentro dessa tecnologia, de tudo que eles implantam dentro de um aparelho, em cima da audiometria que nós fazemos, né? Então, a gente pega o resultado da audiometria, coloca no computador, né? Primeiro nós estudamos durante 5 anos numa faculdade, né? Sim. Temos toda assim, porque você está lidando não só com a parte técnica, mas com a parte neurológica da pessoa também. E cada um tem a sua, cada um tem o seu sensorial, né? Então, nós somos... o que é bom para mim não é bom para você, né? Isso é fato. Não tem receita de bolo, assim, né? Tudo certinho. Única, né? E aí você pega a audiometria, coloca no sistema, pega o aparelho auditivo, conecta ele no teu sistema. Hoje em dia, a maioria dos aparelhos é tudo por Bluetooth, né? Então, não precisa nem de fio para essa conexão. E, a partir do momento que eu faço isso, ele salva, ele vai programar o aparelho conforme o teu resultado do exame. E eles são todos digitais, então eles regulam frequência por frequência. Então, se eu tenho uma perda menor em 250 Hz, que é um som bem grave, ele vai dar uma amplificaçãozinha menor também. Se eu tenho uma perda maior em 8.000 Hz, que é um som bem agudo, ele vai dar uma amplificação maior também. Tá? Então, eles são regulados conforme a necessidade do paciente. E mesmo assim, com toda essa evolução na parte técnica, tem a parte humana, que aí entra o meu conhecimento como fonoaudiólogo para graduar isso de uma maneira que fique mais confortável. Então, às vezes você coloca o aparelho lá no sistema, ele faz a regulagem e o paciente fala assim, ai não, tá muito alto, diminui. Aí eu vou lá, a gente diminui, gradua um pouquinho mais cada frequência, tira a oclusão. Oclusão é quando a pessoa fala e dá um eco na cabeça, tira a estridência. Então, aí entra o meu conhecimento técnico em cima disso, tá? Então, você vê que não é uma coisa muito simples. Sim, com certeza, né? Você uma coisa que, colocar, de maneira alguma. Eu fico muito revoltada quando eu vejo na internet esses amplificadores, porque eu sei que vai prejudicar a pessoa. Como eu acredito que um oftalmo também deve ficar muito chateado quando ele passa na banca e vê aquele monte de óculos pendurado. Né? Porque a gente sabe que vai fazer mal, né? Não tem jeito. Então, tá bom, doutora. E tem algum conselho que a senhora queira dar para o nosso ouvinte para prestar quais os sinais que ele pode observar, né, com algum familiar, um filho, algum conselho que a senhora queira dar para o nosso ouvinte em relação como ele cuida mais do sistema auditivo? Sim. Para cuidar do sistema auditivo, se você ainda é jovem, você não tem nenhum problema de audição, você não teve nenhuma doença que pudesse acarretar, porque às vezes até mesmo algum acidente, né, pode ocasionar perda de audição. Música, né, essa coisa de você ficar o tempo todo ali com o foninho lá na orelha. O tempo máximo para a pessoa ficar, existe uma... Assim, o tempo máximo para você não ser prejudicado são 8 horas por dia, mas também tem os decibéis. Não adianta ficar 5 horas no dia com os decibéis lá em cima. Então, até 80 decibéis o ouvido humano consegue suportar, acima disso não. Tá? Então, tomar muito cuidado com relação a isso.
Com relação às pessoas com um pouco mais de idade, né, que a gente vê que começa a ter a perda de audição e muitas vezes vem a resistência de não querer usar o aparelho, acontece muito, você observar o comportamento. Então, assim, tá se isolando, né, não evita aglomeração, assim, onde tem a família, todo mundo junto, tá na mesa, tá muito quietinho, tá aumentando demais o volume da televisão, começa a ficar mais triste porque não consegue interagir. É isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque aí a gente tá mexendo com a saúde daquela pessoa e a gente tem que cuidar. E eu falo para eles assim, ó, a doença, a gente tem que evitar que ela entre. Depois que ela entrou, aí não tem jeito. E a gente sabe que o neurológico da gente, ele é degenerativo, né? Por melhor que você tenha um tratamento, se você deixar entrar uma doença neurológica, um Alzheimer, a demência ou até uma depressão, a gente sabe que a gente pode tratar isso, mas a gente não vai curar. E a gente sabe que ela vai caindo, né? Então, eu falo, vamos evitar, né? Se a gente tá com a cabecinha boa, eu posso estar com o meu corpinho todo atrofiado. Se a minha cabeça estiver boa, eu vou embora. Se meu corpinho estiver sarado, a minha cabeça ruim, não tem jeito, né? Então é isso que a gente quer. Muito bem, muito obrigada, doutora, pela sua participação. Espero poder contar com a senhora em outras oportunidades. Obrigada, viu? Obrigada a vocês mesmo. E conte comigo sempre. Você gostou desse assunto? Ou então você quer falar com a doutora Regina Tavares, que é fonoaudióloga, especialista em audiologia clínica e fundadora da Ouvir e Aparelhos Auditivos? Então é muito fácil. Basta você acessar o nosso site, revistaestarbem.com.br. Lá no link contato você envia a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão. Ou então você clica na aba Colaboradores. Lá você vai encontrar o contato da doutora Regina para que você possa falar com ela diretamente. Você tem também as nossas redes sociais, a nossa fanpage no Facebook, a nossa página no Instagram e o nosso canal no YouTube. Nós vamos ficar muito felizes em contar com a sua participação. E esperamos contar com você, com a sua companhia em nossos próximos episódios. Fique com Deus, um grande beijo e até lá!